E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Um pouco mais alto. Bom dia. Aê, a galera acordou. Primeiro, uma perguntinha básica aí. Quem já fez profiling na vida? Pode ser PHP, pode ser outra coisa. Bacana. E quem já sofreu com algum gargalo na aplicação? Alguma coisa enroscando ali? Todo mundo, né? Legal. Acho que essa palestra vai ser bacana aí para vocês, porque eu vou mostrar uma forma da gente encontrar esses gargalos, mas sem sofrer, sem sair atirando para todo lado, sem fazer otimização onde não deve. Mas vamos lá. Bom, primeiro um pouco sobre eu. Meu nome é Thiago Rodrigues, sou conhecido como X-Thiago, tem 1 milhão de Thiago Rodrigues por aí. Infelizmente não tem outro sobrenome, então tem esse nickname aí. Eu trabalho com desenvolvimento em PHP já há mais de 10 anos, já começa... Quando você chega perto dos 30, né, eu faço 30 esse ano, começa a ficar até mal educado você começar a falar. Então, eu já coloquei uma década aí, e aí, quando eu tiver com 50 anos, eu deixo mais de uma década também, para dar uma disfarçada aí. Sou diretor de desenvolvimento da UPX Technologies, e também sou um dos membros do PHP SP. Eu, mais especificamente, eu moro em Campinas, e a gente tem uma comunidade lá, que a gente faz vários eventos, faz bar, faz talks lá. Então, fica o convite aí para quem não se envolve com nenhuma comunidade, participar de alguma. Bom, mas aí o primeiro motivo, né? Por que otimizar, né? Acho que tem diversas pesquisas, várias empresas já tocaram no assunto, já pesquisaram e comprovaram, através de testes de usabilidade ou de estatística, que sites mais lentos convertem menos. Então, se você tem um e-commerce, significa que você vai fechar menos vendas. Frustra o usuário. Então, se você tem um app, se você tem uma rede social, alguma coisa assim, o usuário se cansa quando aquele site demora para abrir. E, além disso, também, existe a questão da viabilidade da solução. Muitas vezes, a aplicação que você está desenvolvendo, você tem uma determinada necessidade, mas talvez o algoritmo que você implementou ele é inviável, ou do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista técnico. Talvez o algoritmo leva muito tempo para ser executado. Então, por isso se faz necessário otimizar esse tipo de algoritmo, muitas vezes, para viabilizar uma solução. Mas antes ainda da gente se aprofundar nisso, eu gostaria primeiro de começar pelos vilões da otimização. Quais são eles, né? O primeiro é não otimizar. Então, muitas pessoas deixam isso para lá, muitas vezes não se importam, percebem que talvez uma parte importante da sua aplicação começa a cada vez ficar mais lento, mas não toma nenhuma ação para mitigar isso aí. Então, isso é péssimo. A gente precisa se importar com o negócio, a gente precisa tomar ações para que a gente não perca os usuários, para que a gente ofereça uma experiência de uso melhor. Eu coloquei ali em itálico, acho que é uma coisa muito comum. Não preciso se preocupar com isso, está na nuvem. Eu escalo lá a Amazon, lá, 32 GB de RAM, 32 processadores. De novo, isso cai no que eu disse anteriormente, que aí entra, beleza, não é inviável tecnicamente, mas talvez possa ser inviável do ponto de vista econômico. Então, por isso, é importante otimizar. Um outro grande vilão são as otimizações inúteis. Acho que todo mundo aí já compartilhou, já até implementou. Eu já também fiz essas porcarias aí. Não use switch é lento, for each é lento, faz as loucuras com for. E esse tipo de coisa, muitas vezes acaba deixando o seu código mais difícil de ler e de entender, difícil para as outras pessoas entenderem, por um ganho de performance ínfimo, que não vai resolver o seu problema. E uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, que a gente coda, na verdade, para que outras pessoas leiam aquilo e entendam, né? Beleza, depois tem um processo de opcache aí, vai compilar para a máquina, mas o essencial é você ter um código limpo e que seja fácil de entender, que as regras do seu negócio sejam explícitas, que outras pessoas consigam ver e entender, ou que você consiga entender o código dos outros, tá? Então, cara, se vocês fazem isso, larga a mão disso, desencana, isso... Com a ferramenta de profiling, que a gente vai falar um pouco mais para frente, vocês vão ver que esse tipo de coisa não dá resultado nenhum. E o terceiro grande vilão, aí é o oposto do primeiro, né? É o tal da otimização precoce. Eu já tive isso na minha carreira já.
Eu já quis ter o algoritmo mais fodão, mais rápido, otimizar pra cacete. E o que eu senti na época que eu fazia isso foi logo no começo da minha carreira, que eu estava gastando tempo para resolver problemas técnicos só, em vez de resolver problemas de negócio. E eu era pago para resolver problemas de negócio. E a empresa dependia do software que eu produzia para gerar receita e a roda girar e fomentar todo o ecossistema ali da empresa. Além dessa questão do desperdício do tempo, tem a questão da complexidade desnecessária. Sei lá, cara, às vezes você está fazendo ali um endpoint que é usado só pelos funcionários da sua empresa. O quão necessário é otimizar esse cara? O quão rápido ele precisa ser? Às vezes é alguma coisa que o funcionário vai uma vez por mês nesse endpoint. Então não faz sentido. Tem que ter uma parcimônia ali e entender o que é necessário otimizar e o que não é. Eu, por via de regra, não otimizo nada. Lógico que, quando você já é um desenvolvedor experiente, há pequenos erros que você não comete. Você já faz algumas coisas otimizadas por default. Quando eu quero dizer que otimização precoce, é aquelas otimizações que realmente dão trabalho, que você tem que escovar bit para deixar o algoritmo mais refinado. Bom, eu acabei até antecipando um pouco, mas então, quando otimizar? Bom, acho que essa é uma grande pergunta, né? Bom, quando tiver uma razão para isso. Cara, se você acabou de desenvolver um negócio, colocou no ar, tá rápido, ninguém reclamou, funcionando bem. Em termos de custos de equipamento, para rodar isso está ok. Então, para quê, cara? Desencana, bola para frente, vai produzir. Vai produzir a próxima funcionalidade que vai trazer valor para o seu negócio. Desencana disso. Mas quando alguém de negócio chegar, ou quando algum cliente chegar, ou quando você abrir a aplicação e sentir uma lentidão, pô, ali sim pode ser o momento então de, opa, acho que aqui a gente precisa dar uma otimizada aqui. Ou então quando surgir a necessidade de fazer um algoritmo novo, que você já sabe de antemão que vai ser pesado, e aí talvez tenha que até fazer uma prova de conceito para ver a viabilidade técnica, aí sim. Mas ainda eu sempre falo, sempre faz cachorro, faz o código cachorro zoado, valida a POC, funcionou? Então, beleza, é o primeiro passo da validação. Então, beleza, você já sabe que você consegue fazer. Você talvez só não conseguiu achar viabilidade em termos financeiros e de tempo, né? Aí depois você faz o profiling em cima disso, e aí você tenta otimizar o máximo que você puder, e aí sim você vai ter o final da sua POC. Eu vejo muitas vezes pessoas demorando para fazer uma POC, para entregar uma POC, porque o cara está preocupado em otimizar. Cara, faz acontecer, faz funcionar, depois otimiza. Então, você precisa de uma razão para isso. Bom, e como otimizar, né? Acho que é por aqui, porque vocês estão aqui, né? Alguém aqui já assistiu minha palestra sobre Xdebug aqui? Poderia levantar a mão? Pô, legal. Então, um público totalmente novo, praticamente. Eu sempre falo muito dessa questão do princípio de Pareto. Isso é aplicado em várias coisas. Isso também é aplicado em software. Mas esse princípio diz que 20% do seu esforço gera 80% do seu resultado. Então, como otimizar? É isso que eu acabei um pouco falando antes. Cara, não sai otimizando tudo. Tenta identificar o que é aquilo que vai te dar os 80% de benefício. Então, por exemplo, se você é o Facebook, você vai otimizar o algoritmo da timeline, cara. É onde as pessoas mais estão ali toda hora plugadas. Se você é o iFood, você vai otimizar o algoritmo do index do iFood, onde você procura, ou talvez o algoritmo de busca do iFood. E mais para frente eu vou mostrar como ter essa noção do que fazer, né? E sempre de forma interativa. Bom, mas então, qual é esse mindset meio com o princípio de Pareto, né? Tentando, em vez de sair otimizando tudo e gastando muito tempo, como achar esses 20%? Galera, tenha isso em mente, esse mindset que está aqui. Faça o profiling, ache o maior gargalo. Uma vez que você encontrou esse maior gargalo, tente otimizá-lo, tente mitigá-lo. Às vezes você não vai conseguir, ou às vezes você não pode, porque às vezes é em código de terceiro, que aí você tem que abrir uma PR. Cara, mas sempre assim, sempre comece pelas partes que estão mais lentas e vá tentando otimizar. E aí você vai repetir esse processo até você achar satisfeito. Porque uma coisa que vocês também têm que ter noção é que não tem fim, cara, otimização. Você vai otimizar, 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 otimizar. Se você também não tiver esse senso, sabe, a hora que parar, cara, também você vai gastar um puta tempo. Então é isso. Acha o maior gargalo, tenta otimizar. Se conseguiu, beleza. Está satisfeito? Não. Então, acha o próximo.
Ah, não conseguiu resolver? Então, esse aqui, beleza. Acha o próximo. Ah, resolveu. Tá rápido, beleza. Bora, parou. E aí, beleza, mas como achar esses gargalos com eficiência? Com a ferramenta de profiling. Antigamente, antes da gente ter... Essas ferramentas já existem há alguns anos, né? Acho que a gente, no mundo PHP, a gente é meio relaxado um pouco com isso, de Xdebug, ferramentas de profiling, mas em outras linguagens de back-end, isso é usado há muitos anos. E em PHP também conheço muitas pessoas que usam há muito tempo. Antigamente, a gente usava aqueles esquemas de... Logo no começo da aplicação, startar um timer, e aí rola tudo, e aí depois você termina esse timer, e aí você olha lá, rolou em 2 minutos, 3 minutos. Beleza, cara, isso é uma forma mesmo de você mensurar o tempo que está levando a execução da sua aplicação. Mas, o problema disso é que beleza, eu sei que está lento, mas como? Não te dá subsídio isso, né? Você tem que sair caçando, achando, e aí entra o desperdício de tempo. Por isso que existe essas ferramentas, essa metodologia de fazer profiling na aplicação. E o que é fazer profiling, afinal? Cara, profiling, no caso, profiler, é alguma ferramenta que inspeciona seu código em tempo de execução e gera estatísticas, como o tempo que cada função levou para ser executada, quantidade de memória RAM, se rolou I/O ou não, input e output, e por aí vai. Então, tem vários desses fatores. E essas ferramentas te exibem isso numa interface que aí sim você consegue dar um diagnóstico. Lembre-se dessa frase aí. O profiler está para o programador, assim como os exames que o seu médico te pede para ele. Porque tipo, você vai no médico, você fala, tô com uma dor na cabeça. O cara não chega para você, cara, toma aqui essa pílula aqui. O cara pede para você ir lá, fazer alguns exames, e aí com base em tais dados, aí o médico também, usando da experiência dele, toma algumas decisões. Eu acho que então o seu tratamento é esse aqui. E para profiling é a mesma coisa, galera. De novo, usando o princípio de Pareto, tentando achar os 20% do trabalho que vai te dar 80% de ganho, você rola essa ferramenta, analisa os dados que ela gerou e tenta identificar onde que está ali o grande gargalo. Bom, hora do show. Eu não vou ficar aqui falando de N ferramentas para vocês. Eu acho que o propósito dessa palestra não é ensinar como usar a ferramenta, como instalar, mas sim é um mindset de otimização. Qual que é o mindset ideal? E aí, por conta disso, eu preparei aqui um cenário aqui para a gente fazer uma otimização e também não quis achar nenhum cenário benga difícil, que talvez algumas pessoas não soubessem. Então, eu tentei achar alguma coisa mais comum. Que é o quê? É um endpoint de exportação de comentários em CSV. Acho que é uma coisa muito comum. Acho que todo desenvolvedor aqui já teve que, em algum momento, trabalhar com CSV. E eu acho que também, em algum momento, estourou a memória. Alguém já fez uma exportação de CSV e estourou a memória? Legal. Então, a gente vai ver como que a gente pode tratar isso aí. E aí, galera, então, tipo, sem desapego nenhum à tecnologia, eu instalei o Symfony Demo lá para ser rapidão mesmo. E aí eu usei o Docker com PHP 7.2, SQLite. E aí eu usei a ferramenta Blackfire, que hoje, na minha opinião, das que eu conheço, é a melhor. Eu já usei no passado o Xdebug, depois no final da palestra eu vou falar de algumas outras ferramentas. E para fazer essa palestra aqui para vocês, eu até tentei usar essas ferramentas, o Xdebug, o X8Proof, mas, cara, sinceramente, eu achei uma porcaria. Aí, tipo, eu abandonei. Assim, o problema do Blackfire, ele é gratuito para projetos open source e pago para projetos privados. Mas o custo dele é baixíssimo com o ganho que ele te dá. Mas se você quiser também economizar, não quer gastar, pode usar algumas ferramentas que eu vou mostrar no final, que a única coisa é que você vai ter uma experiência mais árdua. É igual, falando com o João no começo, quem gosta de compilar kernel, tem as ferramentas ali que vai te ajudar com isso. Mas aí, falando em Blackfire, como que é esse esquema, então? Como que ele faz para capturar esses dados? Esse probe, aí que está aí no meio da tela aqui do slide, ele é um módulo PHP, e ele fica inativo por padrão, e aí quando você passa uma flag na request que você faz, ele passa a capturar. Então isso é legal porque você consegue, inclusive, usar isso aqui no ambiente de produção. Embora eu nunca tive essa necessidade. Mas se alguém tiver, tá aí. E aí,
ele tem um agent que coleta o probe envia esses dados para esse agent, e esse agent envia os dados para Blackfire. Você vê isso no site deles. E aí esse Companion é uma extensão do Chrome que ajuda pra caramba, deixa bem ágil esse processo de fazer o profiling. Bom, então assim, o foco não é mostrar como instala, aqui eu só vou dar uma pincelada aqui por cima. Então aqui eu estava usando o Docker, e aí eu estendi essa imagem no PX Labs PHP FPM, que é uma que eu uso lá na UPX, e aí instalei o probe aqui, que é o módulo do PHP que vai capturar esses dados. No próximo, eu criei um Docker Compose, e aí eu configurei PHP FPM, Nginx, e num outro serviço, o Blackfire, que é quando o probe vai enviar esses dados para o Blackfire, e o Blackfire para o servidor. E aí esse agent aqui, aí tem o token que você tem que colocar lá, para ele saber mandar para sua conta de forma adequada. E aí, tá, mas como que é? Cara, é esse GIF aí, é muito fácil. Então, você tem uma extensãozinha do Chrome que você clica o botãozinho, iniciar profile, ele roda o profile, e no final ele dá um botão lá, view grep, view call grep, você clica, pronto. Você tem aí as estatísticas. Mas aí vamos aprofundar um pouco mais nisso aí. Essa é a interface aqui, eu vou pular porque depois eu vou mostrar para vocês de forma prática isso. E aí, então, falando sobre o problema que eu falei da exportação de CSV, então, só para todo mundo ficar na mesma página e entender o que está rolando, então a gente vai fazer um get em /blog, /comments, /export, e aí vai cuspir um CSV nesse formato aí. Comment ID, content, published at e comment title. E aí, só para a gente ter também, eu não vou ficar mostrando muito código, só vou mostrar o que é importante para vocês entenderem o que está por vir. Então, a gente tem duas entidades aí, uma chamada comment, outra chamada post. E há uma associação entre elas, né? Um post tem vários comentários. E aí, é o controlador na primeira versão. Então, na versão mais cachorra, que eu falei para vocês. Vamos lá, vamos fazer isso na loucura. Percebam que no comment export, então eu pego um repositório, dou um find comments, e aí eu saio iterando sobre cada um dos comments, e coloco nessa variável data, e aí no final eu retorno tudo de uma vez. E aí o repositório, eu tenho um query builder aqui, uma query do Doctrine, eu simplesmente peço para selecionar todos os comentários. Beleza? Então, vamos ver isso aí, analisar isso aí, como que foi? Vou mostrar para vocês aqui a interface. Bom, galera, vamos começar primeiro aqui por cima. Então, aqui, time, né, ele mostra o tempo que levou o algoritmo. Lembrando que eu rodei isso na minha máquina, localmente, no Mac, com outros processos concorrendo. Não é o cenário ideal, mas era só para montar a palestra. Então, levou 8,2 segundos. Ele teve um tempo de espera de 3,3 segundos de input e output. Pode ser banco de dados, pode ser escrita em file system, pode ser chamadas para web services, e no caso aqui pode ter sido a comunicação com o banco de dados. O tempo de CPU que foi usado, a quantidade de memória, então foi 31 megas para 4.500 comentários. Na minha opinião, usou de forma excessiva. E aqui ele mostra algumas coisas como query. Mas o que é importante, assim, vocês terem em mente, aqui, eu vou dar um pouco de zoom, tá vendo esses quadradinhos aqui? Isso é o call grep. Então, aqui ele mostra toda a pilha de chamada da sua aplicação. Então, desde aqui, do primeiro quadradinho, que foi o entry point da sua aplicação, até da onde foi deflagrando. Quando está usando o Symfony, tem um monte de coiseira boba aí que não tem nada a ver, mas esse é um dos problemas aí de você usar um framework full stack. Então, ele acaba gerando um overhead desnecessário. Mas o que é importante ter em mente aqui, no Blackfire, é o seguinte: percebam que tem uns caras que têm a borda rosa grossa e outros não. Esses caras que estão com a borda rosa mais forte, significa que ali tem um gargalo. Significa que ali levou mais tempo para executar, que ali roubou mais memória RAM. Então, perceba que do tempo de execução, 47% do tempo foi usado aqui para controller, né? Comments export. Mas, vocês podem ver, também tem uns que são pintadinhos. E esses caras são mais fodidos ainda. Ó. Então, esse cara aqui, ele foi chamado 235 vezes, tomou quase 25% do tempo da execução.
Ele é esse primeiro cara aqui. Aqui também cabe uma outra análise aqui. Deixa eu abrir aqui. Que é esse cara aqui. Esse exclude é o tempo que essa função load class levou na execução, isso sem contar com outras chamadas que ela fez para terceiros. Só o tempo que ela levou na implementação dela. E o inclusive, que é o inc ali, incl, é o tempo que essa função levou para executar, contando também com chamadas a requests fields. Mas, no geral, galera, quando a gente vai fazer profiling, a gente não está preocupado muito com as chamadas diretas ali dos fields. A gente olha mais o tempo que a função em si levou. Ou então a gente olha aqui nessa coluna calls, aqui, a gente consegue ver, então, por exemplo, ó, que o unit of work do Doctrine, esse método createEntity, foi chamado 4.590 vezes. É bastante. Mas uma coisa interessante aqui, nesse profiling aqui, ó, que eu percebo, aqui ele já está ordenado pelos caras mais custosos, no ponto de vista de tempo. Então, aqui no file exists, perceba que ele foi rodado 574 vezes e tomou quase 1 segundo. E também aqui nesse cara de debug, ele tomou 1,4 segundo também, então foi bem considerável, 25% do tempo. Então, com isso, eu já descobri 2 caras aqui, de imediato, que já estão engargalando, antes de eu cair no meu próprio código. Eu vi que tem algum problema de autoloading, porque ele fica toda hora fazendo file exists. Aí, lógico, galera, assim como para o médico, um pouco da experiência dele ajuda bastante na hora do profiling, mesma coisa para nós desenvolvedores, né? Talvez, se você é iniciante, às vezes você não sabe muito como agir. Mas, à medida que você vai ganhando experiência, você já vai sacando. Ah, cara, isso aqui, eu acho que é isso aqui. Então, no meu caso, já macaco velho, file exists, eu sei que já é um problema de autoloading. Então, por quê? Eu subi em modo de desenvolvimento o framework, então ele está com essa classe de debug do Symfony lá, que ele coleta um monte de informação e está comendo 25% do tempo. E, além disso, eu não otimizei o autoloader do Symfony. Então, isso significa que cada vez que eu instanciei uma classe, ele olhou no file system e saiu procurando pela classe. Só que existe uma forma de otimizar isso no Composer. Tem como você pôr uma flag e ele gera um arquivo estático, já tudo mapeado bonitinho, para evitar esse tipo de coisa. Porque, cara, a I/O é custoso, demora. Vamos lá. Então, eu acho que eu acabei antecipando isso já, então, para vocês, nem vou repetir. Os 2 segundos ali da classe, da questão do autoloader. Então, beleza. Então, achei o meu primeiro beberrão, o cara que está mais ferrando a minha aplicação. E aí, vamos agir? Então, cara, 2 coisas. Primeiro, eu já troquei o modo do Symfony para o modo de produção, desabilitei o debug, que já estava ferrando 25% do tempo de execução, e também fiz o dump do autoload de forma otimizada. Tem como ainda mais um nível de otimização, mas como eu não tinha a extensão lá, eu não ativei ela. E aí, beleza, fiz isso, limpei o cache do Symfony, e aí o que vocês têm que fazer depois disso? Rodar novamente o profiler para ver como que ficou. Aí, de novo, vamos olhar aqui, vamos abrir. Eu deixei esse GIF caso tivesse algum problema de internet. Mas vamos ver aqui. Na verdade, eu quero até mostrar aqui para vocês como que é. Então, esses aqui foram todos os profilers que eu já fiz. Então, eu quero comparar da versão 1, que é a versão original do meu problema, para essa versão 2, que eu fiz essa primeira otimização. Então, eu clico numa na outra. Então, o que é legal aqui em cima, ó, ele já me mostra que eu já consegui economizar 22% de tempo. Eu já subtraí 1,8 segundo, quase 2 segundos. I/O, mesma coisa, 37% de redução. CPU, 13% de redução. Memória, 20% de redução. Então, de 31 fui para 25. E aí, você dando um zoom aqui, agora é o contrário daquilo. Tudo que está em azul foi o que a gente conseguiu economizar de tempo. Então, por exemplo, se a minha otimização, por acaso, a minha premissa estivesse errada, em vez de estar azul aí, estaria em vermelho, que significa que a versão anterior, o from, que é mais rápido. Mas aqui não. Então, aqui ele está me mostrando que eu consegui ganhar tempo em vários lugares. Um deles, 2 segundos, só naquele puto do debug class loader lá. E é isso. Mas beleza. Mas está rápido o suficiente para mim? Ainda levou 6 segundos. Não. Se tivesse, eu já parava aqui e bola para frente. Mas não tá legal ainda, Thiago. Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode fazer. Bom, aí agora, para não ficar perdendo tempo, procurando aqui,
vamos seguindo aqui por essas imagens que eu fui preparando. Então, aí, procurando, esse é um trabalho bem minucioso, que você tem que ir lá, dar zoom no gráfico, olha como que está. Eu percebi que Find Comments está tomando 45% do tempo, e também tem essa questão da query do Doctrine, que está tomando bastante tempo. E aí, olhando aquela query, eu vi que ela não estava muito otimizada. Eu vi que eu tinha um relacionamento com o post, mas eu não coloquei isso de forma explícita na query. E quando a gente faz isso com Doctrine, significa que, e eu tenho um for each, significa que cada vez que eu itero no for each e chamo um post a partir de comment, ele faz uma requisição adicional, ele popula esse objeto, e é bastante custoso. Então, especificando isso aqui na query, já você faz com que o Doctrine pare de trabalhar do modo preguiçoso e já meio que traga essas informações. E aí, eu fiz essa otimização que eu mostrei anteriormente, aqui, e aí rodei o profiler de novo, igual eu mostrei da outra vez para vocês. E aí eu já vi que houve um ganho de 13% no tempo de execução, houve uma melhora também de input e output, de processamento, só que a RAM aumentou um pouco. Beleza, eu quero diminuir o tempo, esse é meu objetivo. Beleza. Só que aí, eu quero ainda mais, otimizar mais ainda, não está bom ainda, eu não quero 5 segundos, eu quero diminuir. E aí, de novo, olhando aqueles gráficos, olhando as chamadas, tal, eu vi esse Abstract Hydrator com 41,52%. De novo, isso vai da experiência que vocês vão ganhando no dia a dia. Esse Abstract Hydrator, ele é o componente do Doctrine responsável por pegar os dados do banco de dados e popular isso no objeto. Eles chamam de hidratar. Nome esquisito, mas é isso. E esse cara está tomando muito tempo. Então, peraí, então eu preciso achar alguma forma de não usar esse cara, porque esse cara está engargalando minha aplicação. E aí, o que eu fiz? Opa, cadê? Ah, tá, isso aqui era da anterior, peraí. Aqui. Aí, o que eu fiz? Na minha query agora, então, em vez de eu retornar objetos que passariam por esse processo de hidratação, e que a gente viu que consome muito tempo, eu especifiquei, então, todas as colunas no select, e com isso, o Doctrine, então, para de me devolver um objeto, do qual ele tem todo o esforço de construir, e construção de objeto é um pouco lento, não como no passado, mas ainda pensando, comparando com array escalar, E aí eu fiz um pequeno ajuste na controller, então, porque agora a gente não recebe mais objeto, a gente recebe um array. Então fiz esse pequeno ajuste, e aí rodei de novo o profiler. E aí, nessa nova execução, eu consegui um ganho de 33% comparado à versão 3, e um ganho de 55% de tempo de execução comparado à primeira vez que eu executei. E tudo melhorou. Input, output, processamento também, várias coisas. E a única coisa que deu uma aumentadinha foi no banco de dados. Mas beleza, então digamos agora que 3.7, lembrando que isso era no meu ambiente de desenvolvimento, com Docker e tal, no Mac, que ainda não é nativo, tem uma máquina virtual no meio. Beleza, estou satisfeito. Mas eu não estou satisfeito com esse tanto de memória. 4.500 comentários e já comeu tudo isso de RAM. Parece que isso aqui em produção pode dar BO, principalmente quando a gente tem algum limite lá, sei lá, 32 megas para cada processo e tal. Eu falei, não, então a gente precisa ainda diminuir o consumo de memória RAM até para eu poder escalar isso para o futuro. E aí, no Blackfire, tem lá uma opção lá em cima que você troca. Que a visualização padrão, ele dá ênfase para o tempo de execução. Se você clica na memória, tem lá um switch to memory visualization, algo assim. E aí, ele passa a dar ênfase, então, à memória. Então, ele já muda um pouco lá, mas a essência é a mesma. E aí, eu percebi que o Find Comments está comendo bastante. Ele está comendo 36% do tempo ainda. Então, eu falei, putz, o que eu posso fazer lá, então, para... 36% do tempo não, 36% da RAM, né? O que eu posso fazer ali para otimizar ali esse cara? Só olhando aqui. Na verdade, ele estava usando 7,36 megas, né? Vai. Deixa
Acho que está fora de ordem o negócio, a análise está antes do negócio. Fiz isso, galera. Não sei, alguém, todo mundo que conhece Iterator ou não? Legal, o Iterator é bacana, porque ao invés do Doctrine ir lá e buscar tudo de uma vez, e guardar numa variável e te devolver esse array, e aí isso consome bastante memória RAM, ele te devolve um ponteiro, só com uma referência para o primeiro elemento, e aí a cada vez que você itera esse array, ele vai e busca isso de forma um pouco preguiçosa do banco de dados e te devolve. Então, por um lado, isso consome um pouco mais de processamento, mas por outro, poupa muita RAM. Então, para uma exportação de CSV, ok, vai demorar, não tem problema, mas eu só não quero que estoure a memória. Então, eu fiz essa troca no repositório e lá na controller eu não tive que fazer nada. Espera aí, aqui. E aí, como resultado, eu tive uma redução com relação ao V4 de 6,4 megas de memória RAM. Só que percebam que o tempo de execução levou um pouco mais tempo, comunicação com o banco de dados, as queries também levaram um pouco mais tempo, porque é isso que eu falei, a cada vez que ele itera sobre o array, ele se comunica com o banco e fala, me dá a próxima linha, me dá a próxima linha, me dá a próxima linha. Mas beleza, eu quero otimizar mais ainda. E aí, por quê? Porque a controller, ainda analisando lá, eu vi que a controller ainda consumia bastante RAM também. Eu eliminei o consumo de memória RAM do repositório, mas a controller, onde que eu processava os dados para devolver, ainda estava comendo muito. E foi aí que eu usei o esquema de stream. Então, em vez de eu juntar todos os dados de uma vez e enviar isso para o output, e juntar os dados de uma vez significa, então, que o tanto de dado que eu tiver, eu vou ter que alocar na memória RAM para enviar. Claro que dá para fazer umas gambiarras, colocar isso num arquivo, eu não recomendo. Então, eu preferi usar stream. Então, que eu abro uma comunicação com o cliente, começo a devolver a resposta, e aí, de forma iterativa, então, eu vou recebendo uma linha do banco e mando para o cliente, HTTP, para o navegador. Receba a próxima, mando para o navegador. Receba a próxima, mando para o navegador. Claro, isso onera um pouco, de novo, a execução, isso, CPU, mas, por outro lado, me alivia bastante em RAM. E aí, esse é o ajuste, esse é o código, como feito com Symfony HTTP Foundation. E aqui é o resultado. Então, aí eu consegui, com relação a V5, que era anterior, que eu já tinha otimizado o repositório, eu consegui salvar mais 1,9 mega de RAM. E com relação a V1, agora, a V6 com a V1, ela é 53% mais rápida e usa 53 menos de memória, 62% menos de memória RAM. Mas ainda assim eu não estava satisfeito. Porque olhando no gráfico lá, nas chamadas, eu ainda vi que agora o Doctrine ainda, embora não estivesse usando aquele outra classe, tinha um Hydrator de linha. Hydrator Raw. Eu falei, caramba, esse cara está comendo muito também, ó, 24% do tempo. Eu quero também eliminar. E aí eu fui lá e otimizei. O que eu fiz? Tirei o Doctrine. O cara estava me fudendo, cara. Eu fui lá e pus um PDOzão, lindo, uma queryzinha lá. E, de novo, com o PDO, a gente também consegue devolver o iterador. Então, eu devolvi o iterador, não precisei mexer nada na controller. E aí, comparando a V7 com relação a V6, eu já consegui, então, ser já mais 28% mais rápido, 66% com relação a V1. E aí tem as outras estatísticas aí, ó, I/O 53% menos, processamento 75% menos e RAM 64% menos. Então eu saí, cadê de RAM? De 31 megas de RAM usados na primeira versão só para 11 nessa sétima versão. E de tempo de execução eu saí de 8 segundos para apenas 2,7 segundos. Bom, e aí algumas considerações só para resultados melhores em termos de profiling. Cara, eu executei na minha máquina, então, navegador, Spotify, IDE, várias coisas podem atrapalhar. Então, eu recomendo, quando vocês forem fazer isso de forma séria, a não ser uma otimização que é muito gritante, beleza, você até dá para você fazer, mas quando são diferenças pequenas de algoritmo que você está experimentando, eu recomendo você fazer isso num servidor separado, que não está rolando nada, só está rolando esse experimento, que aí você vai ter resultados mais fiéis. Além disso, eu também só rodei uma vez para cada algoritmo. Também é enviesado também, às vezes pode ter algum probleminha ali do SEO que interfere. Então é legal rodar pelo menos umas 3, 5, 10 vezes,
cada, e aí fazer uma média, e aí sim você comparar as médias, ao invés de um único resultado. E aí, galera, como eu disse, o Blackfire é a melhor ferramenta que eu conheço, que eu usei. Tem algumas aqui que eu vou falar que eu não usei, mas com relação às alternativas open source, eu já usei no passado. Putz, eu tentei fazer a palestra com elas, brochei, assim. Mas dá para usar. É viável, você consegue fazer. A experiência é só um pouco pior. Uma delas, então, é o Xdebug, mais o que é CacheGrind ou WebGrind, porque o Xdebug, embora o Blackfire ele já te dá tudo, o módulo que captura os dados, a interface gráfica e tal, com o Xdebug é diferente. Você tem um módulo do PHP lá, ele captura, mas aí você precisa de uma ferramenta para analisar. E o Xdebug, ele é bem oneroso, fica bem lento quando você roda ele, e ele tende a gerar arquivos grandes, embora na 2.6 diminuiu um pouco, ele ainda gera grande. E não é muito legal isso que a CacheGrind. Não sei como que está hoje em dia no Linux, mas eu instalei o CacheGrind no Mac, não curti, foi meio legal. E o WebGrind também, a interface não era tão legal assim, não gostei. Temos uma outra, e o Xdebug não dá para ser usado em produção, isso é bem explícito, você só pode usar no ambiente de desenvolvimento. Então, se isso é um requisito, desencane dele. O X8Proof, que foi feito originalmente pelo Facebook, mas foi abandonado, tal. Essa empresa Tideways pegou ele, fez um fork e aí portou ele para o PHP 7. Ele é um cara interessante, que dá para ser usado em produção. Só que a interface é bacana, já resolvi problemas com ele, mas eu não gosto muito da interface, mas é um cara viável para usar, recomendo. Para quem não quer gastar, X8Proof é um bom cara. Tem esse X-Ray aqui da Zend, não usei. Não sei se é bom. Alguém já usou esse cara? Não sei se presta. Está aí só para constar. E além disso, então, acho que o João falou um pouco no começo, eu mostrei aqui técnicas aqui de profiling, mas do seu código PHP, bem alto nível. Coisas que a gente consegue fazer rapidamente. Mas dependendo do problema que você tem, isso não resolve. Você vai ter que escovar bit num nível mais a fundo. E aí entra ferramentas para você olhar opcodes gerados, que acho que ontem rolou uma palestra sobre isso, e também as chamadas de sistema que o PHP faz para o sistema. Tem como também você olhar isso e aí você tentar otimizar para fazer menos chamadas de sistema ou fazer chamadas de sistema menos onerosas. Mas isso aí é um assunto aí para uma outra palestra. E também, cara, se você precisar desse tipo de otimização, significa que a sua empresa está muito bem, vocês estão bombando, ou vocês têm uma ideia muito louca, assim. E, para finalizar, segue o meu contato, esses slides estão disponíveis já ali no site. E peço também para avaliarem a palestra. Acho que essa é a primeira vez que eu estou dando uma palestra sobre profiling. Então, desculpem aí. Acho que a primeira vez sempre é um pouco difícil. Eu acho que, baseado no que eu vi no rosto de vocês, de quando eu coloquei cada colocação, para as próximas vai melhorar muito. E eu gostaria que vocês avaliassem essa palestra, até para eu poder melhorar e fornecer palestras melhores no futuro. Alguém tem dúvida?